Primeiro, é reforma eleitoral, não é reforma política. Então, a gente não está mudando estruturalmente nada. Até porque o Congresso Nacional está dizendo de que o nosso modelo político eleitoral ele é bom. Ele precisa de ajustes. Mas o que nós queremos reafirmar é que as mudanças, os avanços já garantidos estão mantidos. Por exemplo, fim de coligação, fim do financiamento empresarial, cláusula de desempenho, federações partidárias. Então, isso que é o essencial, que é o núcleo das nossas reformas políticas feitas ao longo dos últimos anos, está mantido. Então, o maior avanço nosso é não mudar muito, é manter o atual modelo político-eleitoral. E o que a gente precisa fazer? Pequenos ajustes. Por isso que o nome é mini reforma eleitoral, não é reforma política, e é mini, de ajustes. Esses ajustes, nós temos alguns parâmetros que nos orientaram nesse nosso trabalho, como, por exemplo, as decisões da Justiça Eleitoral. Nós verificamos onde deu mais problema na Justiça Eleitoral, onde teve o maior volume de ações, por quais motivos. Às vezes é uma omissão legislativa, às vezes é uma divergência de interpretação, e nós estamos tentando sanar para diminuir os problemas na Justiça Eleitoral. Nós pegamos também como parâmetros as resoluções da Justiça Eleitoral. Se já está na resolução, bora botar na lei, que a lei vale mais que uma resolução. E nós pegamos também os textos já aprovados no Código Eleitoral. A Câmara já votou um Código Eleitoral, está no Senado, aguardando a votação. Então, nós também pegamos alguns textos lá do Código Eleitoral e trouxemos para a mini-reforma. Uma das questões é diminuir o tempo da inelegibilidade, né? E esse tem sido um assunto importante, depois até que o ex-presidente Jair Bolsonaro se tornou inelegível. Por que diminuir o tempo de inelegibilidade? Conta pra gente como é que vocês pretendem fazer isso, e até o que se diz é a restrição da aplicação da lei de improbidade administrativa, né? Ou seja, de repente deixar políticos mais impunes do que já são. Essa é uma preocupação do eleitor, deputado. Por que essas mudanças? O que nós queremos é simplificar para ver, de fato, a essência da ficha limpa sendo aplicada. Qual é a essência da ficha limpa? A pessoa que fica inelegível, ele fica inelegível por 8 anos. E assim tem que ser. Mas vou te dar um exemplo hipotético. Um senador é cassado no primeiro ano do seu mandato. Ainda faltam 7 anos para aquele mandato que ele foi cassado. Hoje a lei prevê que essa inelegibilidade só seria ao final do mandato. Então ele passaria 7 anos inelegível com mais 8, totalizando 15. Ao meu ver, esse não é o espírito. O espírito é todo e qualquer que for condenado por uma inelegibilidade ficará fora por 8 anos, no mínimo. Garantido 8 anos. 2 legislaturas, 2 eleições nacionais. Mais do que isso, considero um excesso. O que nós estamos fazendo, então, é simplificar, uniformizar esse entendimento. E esse texto não é meu. Esse texto é o do Código Eleitoral. A Câmara já aprovou essa matéria. Estranho seria se agora eu apresentasse um texto diferente. Então, o que eu fiz? Peguei o texto que já está lá no Código Eleitoral, pronto para ser votado no Senado, e trouxe para cá para dar uma espécie de segurança jurídica e uma segurança legislativa, tendo apenas um tipo de proposta, mas garantindo a inelegibilidade de 8 anos para quaisquer daqueles casos de cassação. Deputado, perdoe a franqueza, mas eu até falei aqui, e não é força de expressão, não. A gente tem que ser fidalgo com quem se dispõe, com quem nos visita. O senhor está se dispondo a conversar conosco com toda a franqueza, e eu vou me pedir ser franco com o senhor também. Essa alteração na lei da ficha limpa, o senhor diz, a Câmara já aprovou, mas o Senado não aprovou ainda, está lá. E não é porque aprovou, se não é bom, não precisa ser mantido, né? O Supremo já discutiu essa matéria e não alterou, né? A minha dúvida, deputado, e aí daí a franqueza, é se o vocábulo simplificar, neste caso, não é um eufemismo para esculhambar, porque nós estamos falando de uma proposta que torna mais brandas as prestações de contas dos partidos políticos, que hoje já não funcionam. Nós estamos falando aqui do caso do PL, que está lá uma prestação de contas de fancaria. Dificulta a punição por eventuais irregularidades, desobriga até as legendas de apresentarem comprovante de antecedentes criminais dos candidatos. Qualquer pessoa que vai se candidatar a um emprego numa empresa tem que comprovar a sua idoneidade. E um candidato vai se oferecer ao eleitorado sem que isso seja exigido dele. É uma exigência que me parece básica, é o mínimo, né? Não estaria
o verbo simplificar, neste caso, sendo utilizado como eufemismo para esculhambar. O que é que tem de positivo nesse projeto, pelo amor de Deus, deputado? Josias, eu respeito a tua opinião, eu sou teu leitor assíduo, inclusive, te admiro bastante, mas é legítimo também que nós discordemos. Vou tratar desse assunto Claro. específico que tu fala da dispensa de apresentação das certidões. Antigamente, o candidato tinha que apresentar todos os documentos para poder ser candidato à Justiça Eleitoral. Na última eleição, veio uma resolução do TSE dizendo o seguinte: ei, documento da Justiça Eleitoral o candidato não precisa dar. Ué, eu peço uma certidão na Justiça Eleitoral para entregar para a Justiça Eleitoral? Não faz muito sentido. A Justiça Eleitoral tem que saber quem tem quitação eleitoral e quem não tem. O que nós estamos fazendo? É um avanço apenas para dizer: o judiciário é uno, é um só poder. Não são 3, 4 judiciários. Não cabe ao candidato ter que pedir sua certidão. O próprio judiciário vai dialogar entre si para fornecer essa certidão. O candidato leva a declaração de imposto de renda, leva o endereço, leva o plano de governo, coisas que o candidato tem que produzir. Mas aquilo que é produzido pelo próprio Poder Judiciário, o próprio Poder Judiciário se comunica e dessa forma é garantido. Então, nós não estamos evitando que a gente saiba os antecedentes criminais dos candidatos. Não é esse o espírito. O que nós queremos é simplificar. Dizer, Justiça Eleitoral, você mesmo acessa o banco de dados do CNJ e sabe quem está prestando, quem está respondendo por algum processo e quem não está. Por isso que eu acredito firmemente que nós estamos simplificando. Prestação de contas, vou te dar um outro exemplo de quem disputa a eleição, na prática, Josias. Hoje, muitos candidatos têm a prestação de contas zeradas. Eles não arrecadam nada e não gastam nada. Tu pode achar isso impossível para uma eleição de deputado federal, mas isso é mais do que comum numa eleição de vereador lá no interior do Maranhão. E hoje o que acontece? Você não arrecadou nada e não gastou nada, mas tu tem que prestar conta que está zerado. Para prestar conta, tu vai contratar um advogado e um contador. Aí tu entra num paradoxo. Como é que tu contrata um advogado e um contador para prestar conta zerada? Nós queremos simplificar a prestação de conta zerada. Essa prestação de conta zerada não pode gerar uma inelegibilidade amanhã. Que seja uma certidão, que seja apenas uma declaração. Ei, não fiz movimentação em conta, não abri conta, isso já é o suficiente. É como se fosse simplificar a declaração de imposto de renda. Até determinado valor, tu não precisa declarar. Então, a prestação de conta zerada não é razoável que assim tu proceda. Por isso que a nossa palavra foi simplificar os processos. Na nossa mini reforma eleitoral, eu não vejo retrocesso, respeito a opinião divergente. Nós não tratamos de nada de anistia. Tem uma PEC que trata de anistia, mas eu não falo pela PEC. Eu estou falando pela reforma eleitoral. E o que nós quisemos fazer foi alguns ajustes. Prestação de contas, por exemplo, hoje, se o setor técnico do TRE emite o parecer, eles não aceitam mais a juntada de nenhum documento. Ué, eu prefiro aquele princípio da busca da verdade real. Se eu tenho um documento que pode prestar conta melhor, por que eu não posso anexar até uma fase do julgamento final na instância ordinária? Eu quero, quanto mais documento eu tiver, melhor para poder julgar aquelas contas. Então, eu tenho convicção de que nós não estamos retrocedendo. Esse exemplo das certidões criminais, o que a gente quer tão somente que o Poder Judiciário dialogue entre si. Vou dar outros exemplos rapidamente. Financiamento. Hoje a lei não fala de financiamento por PIX, que é uma modalidade usada no mundo real, e fala em cheque cruzado. Quem usa cheque cruzado nos dias de hoje? Basicamente ninguém. Então, a lei eleitoral está em desconformidade com a realidade. Hoje a lei não permite que a conta de campanha seja aberta num banco digital. Ué, banco digital é uma realidade brasileira. Por que a gente não pode simplificar e permitir que um banco digital também, o candidato use o banco digital? A gente mantém as regras das prestações de contas, a gente está dando preferência para simplificar algumas naqueles valores pequenos, por um motivo muito simples. Na eleição passada nós tivemos 50 mil candidatos. Na eleição do ano que vem nós teremos 500 mil candidatos. Eu não quero que a Justiça Eleitoral esteja preocupada com a prestação de conta zerada. Eu quero que a Justiça Eleitoral se preocupe com a compra de votos, com o abuso de poder político e econômico, que essa é a tarefa da Justiça Eleitoral. Então, nosso objetivo, de fato, é simplificar e garantir pequenos avanços, mantendo o atual modelo político eleitoral. O senhor diz, deputado, e é fato, que não fala pela proposta de emenda constitucional que está tramitando aí na Câmara e que prevê uma anistia ampla, geral e restrita para todos os partidos políticos que foram multados, descumpriram cota de reserva para mulheres candidatas. Enfim, é uma anistia realmente, acho que é a maior da história, né? Esse é o contexto
no entanto, em que a mini-reforma eleitoral está sendo discutida. É um contexto que contempla modificações, alterações, que conspurcam um percentual de candidaturas femininas que já não é respeitado. A candidatura de pessoas negras também já não é respeitado. Essa mega anistia, quer dizer, esse contexto, ele não diz muito sobre essa atmosfera de perversão em que se está discutindo também a alteração eleitoral? A anistia está tratando do para trás. A lei agora quer do tratado para frente. A mini Pois reforma é, está mas olhando para frente. se o senhor trata para Isso. frente, sabendo que para trás já está sendo tudo anistiado, você contempla a hipótese de que lá na frente, quando esse para frente que o senhor está tratando agora, que já é um para frente meia boca, for desrespeitado, haverá outra anistia. Mas o objetivo foi esse: evitar que hajam novos desrespeitos. Vou dar um exemplo: fraude dos repasses. Hoje as mulheres têm o repasse proporcional ao número de candidatas, os negros também. Só que tem um problema: que dia tu conta quantos candidatos tem? Eu não sei. Tu conta quantos candidatos tem no dia 10 de agosto? Nós temos hipoteticamente 1.000 candidatos. Ou tu conta no dia 10 de setembro, que tem 950, porque alguém desistiu, alguém foi impugnado, alguém faleceu, qualquer que seja o motivo. Que dia tu conta essa proporcionalidade para tu distribuir os recursos? Não tem previsão na lei. E isso deu muito problema na justiça. Por isso que o pessoal está pedindo anistia. Essa é outra discussão na qual eu não irei participar. Agora, como é que a lei resolve para frente? Nós vamos fixar uma data para o TSE contar os candidatos e informar para os partidos. Ei, partidos, nós temos tantos candidatos. Portanto, o percentual a ser distribuído é X. Todo mundo vai saber. Vai ter clareza. Não vai ter por que um partido desrespeitar se antecipadamente tu já sabe qual é a contagem dos candidatos. Ah, pode mudar 1, 2 candidatos ao longo do prazo? Pode, mas é uma mudança ínfima para o ganho que nós temos de evitar novas anistias, de dar segurança jurídica. Então, a mudança que nós fazemos é para corrigir o para frente, e isso corrige de forma definitiva. Mas a bancada feminina e a bancada negra ainda fez uma advertência. Olha, cuidado. Mesmo definindo o valor, os partidos ainda repassam para a gente, que somos os mais frágeis, só no final da campanha. Elas disseram, muitos candidatos negros e muitas candidatas mulheres receberam recurso na última semana, e aí não dava tempo nem de gastar o recurso do fundo eleitoral. Agora a gente está antecipando. Define o dia que conta quantos candidatos tem, todos os partidos saberão quanto é que cada um tem que gastar. O resultado dessa alteração, efetivamente, para falar francamente aqui, deputado, não vai ser uma redução da cota? Não vai ser uma redução, vai ser uma definição da cota, porque hoje tu não sabe se tu verifica no dia da eleição. A definição para menor. A definição para menor. Não, porque a definição é de uma proporcionalidade do número de candidatos. A gente só está escolhendo o dia que conta os candidatos. E aquela realidade vai ser mantida, que é o piso mínimo de repasse para cada um, e esse repasse sendo feito, inclusive, cedo, até o dia 31 de agosto, para que as candidatas mulheres e os candidatos negros tenham tempo para que possam gastar esse recurso. Então, quando tu define apenas a data... O senhor pode assegurar que a cota hoje, que está estabelecida, de 30% de candidaturas femininas, isso vai ser mantido? Na mini reforma eleitoral, nós não tratamos desse assunto. Se isso vai ser tratado em PEC, eu desconheço, eu não posso afirmar, não tem texto publicado. Não está lá uma questão da mudança dos critérios, que é exatamente isso que o senhor estava explicando. Porque o que as mulheres estão falando é que vai ser um prejuízo, né, deputado? O senhor é do Partido dos Trabalhadores. O senhor é um deputado com uma linha mais à esquerda. A gente sabe da luta das mulheres em chegar aí na política, em elas permanecerem aí. O senhor faz parte da CPI, o senhor vê o que está acontecendo nas CPIs, o que as parlamentares estão sofrendo, a luta de ser uma mulher aí na política e a necessidade dessas mulheres na política. Essa é uma grande preocupação do Brasil, em aumentar o número de mulheres que possam nos representar no Congresso brasileiro. Então, eu acho que assim, essa pergunta do Josias é extremamente importante, que o senhor seja franco ao dizer, essa mini-reforma realmente interessa nessa mudança da política brasileira, ou isso é para agradar partidos mais ligados ao centrão, que inclusive ajudaram a formulação dessa mini reforma eleitoral e pessoas que não têm muito interesse as mulheres na política, né? Então, uma pergunta franca ao senhor é isso. Essa mini reforma realmente vai atingir esse objetivo que nós, brasileiros, temos de aumentar o número de mulheres que nos representam no Congresso brasileiro?
Vai. Nós não reduzimos as cotas, nós garantimos o repasse com uma data a ser contada, nós garantimos que o repasse tem que ser feito até o dia 31 de agosto. Essa proposta foi debatida com a própria bancada feminina da Câmara dos Deputados e nós estamos avançando em outros pontos que as mulheres pediram também para serem incluídas na mini-reforma eleitoral. Como, por exemplo, violência política contra as candidatas. Hoje está na lei a violência política contra uma candidata. E tem que ser assim, tem que endurecer. Só que não prevê contra a pré-candidata. Não prevê contra uma dirigente partidária. Não prevê contra uma assessora de comunicação que acompanha uma deputada num ato político. Então a gente vai alargar essa proteção das vítimas para não prever que seja apenas contra a candidata, mas permitir que seja também contra a pré-candidata, contra a dirigente partidária, contra alguém da equipe daquela mulher. Vou dar outro exemplo. A discussão houve muito grande sobre fraude às candidaturas femininas. Só que não tem na lei o que é fraude a uma candidatura feminina. Não tem na lei a definição do que é uma laranja, que é um nome muito usado na política. Agora, na nossa proposta, a gente vai botar na lei o que é isso, porque a lei é que tem que dizer. E o que é uma candidatura laranja? É a candidata que não tem voto, ou o voto ínfimo, e aí é decidido caso a caso, que não teve ato de campanha. Ninguém tem como obrigar um candidato a ter 100, 1.000, 2.000, 10.000 votos. Não tem, isso é o eleitor que decide. Tem candidato que é ruim de voto. Mas a gente sabe quando é um resultado ínfimo. Nós temos que combater as candidaturas laranjas que vêm, na verdade, para fraudar a vontade do legislador, que é justamente de ampliar a participação feminina. Então, eu tenho segurança de que na mini-reforma eleitoral nós não temos nenhum retrocesso em relação a garantir a participação feminina. Eu não colocaria minha trajetória envolvida nisso, e eu tenho certeza que esses pontos são avanços que vão garantir mais mulheres. Isso, inclusive, o próprio ministro Alexandre de Moraes falou na reunião que nós tivemos no TSE. Ele disse, olha, a punição é muito dura contra quem comete fraude à candidatura feminina, contra as laranjas. A cassação da chapa toda. E tinha que ser assim, para ser educativo, para os partidos aprenderem que é indispensável a formação política de mais mulheres com participação. Então, na mini-reforma eleitoral, nós ampliamos a participação feminina, estamos garantindo. Vou dar outro exemplo. A bancada feminina fez o seguinte pedido para a gente. Ei, tem uma candidata que foi ameaçada de morte. Essa candidata quer contratar uma segurança particular durante a campanha porque ela foi ameaçada de morte em função de ser candidata. Hoje a lei não permite, passará a permitir. Uma candidata que tem um filho pequeno, ordinariamente ela cuida do filho, mas durante a campanha ela precisa colocar o filho numa creche, durante os 45 dias de campanha. Hoje o fundo eleitoral não permite. Mas ela só vai ter a necessidade da creche porque é candidata. É mais um preço que a mulher paga por ser candidata, é mais um desafio que ela tem. Agora nós vamos prever também que despesas excepcionais, em função da mulher ser candidata, nós vamos permitir que seja custeado com o fundo eleitoral. Então, no pacote geral, eu reafirmo, não há retrocesso em relação à participação feminina, pelo contrário, há diversos avanços e esses textos todos foram apresentados lá na bancada feminina. Deputado, aproveitar sua presença aqui no nosso All News para falar sobre CPI. Ontem foi protocolado lá um pedido de acariação entre Carla Zambelli, né, e o hacker, o Walter Delgatti. Isso será colocado em votação hoje, na abertura da sessão? Qual a expectativa hoje também para a retomada dos trabalhos da CPI nessa semana, deputado? Do 8 de janeiro. Fabiola, aqui na Câmara, toda vez que tem uma frase bonita que a gente não sabe quem é, a gente diz que foi de Ulisses Guimarães. E Ulisses Guimarães dizia que CPI, tu sabe como o avião decola, mas tu não sabe onde vai pousar. De fato, o início da investigação foi numa linha, hoje a investigação está em outra linha. Então surgiram fatos novos. A questão do hacker, que disse que ele participou diretamente com o ex-presidente Jair Bolsonaro de uma reunião no Palácio da Alvorada para tratar a invasão das urnas eletrônicas, merece ser investigado. E a possibilidade de acariação com a deputada Carla Zambelli, que foi quem contratou o hacker, tem que ser levada em consideração. A informação da delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid é um fato novo. Ele era o ajudante de ordens, ele participou de toda essa discussão, ele viu e ouviu tudo o que aconteceu. Se ele, de fato, deseja falar, é importante que ele retorne até a CPI.
E eu ainda brinquei no depoimento dele, que se o Mauro Cid falar, acaba a CPI, porque tudo que nós queremos saber, ele pode contar, porque ele viu e ouviu, é um personagem central. Então a gente já está na reta final da CPI, o presidente já definiu a data de 17 de outubro para concluir os trabalhos. Ao meu ver, fica evidente que não foi um ato isolado dia 8 de janeiro, como o pessoal dizia, não, foram umas senhorinhas que estavam fazendo uma manifestação e alguns se excederam. Não foi. Foi uma tentativa de golpe de Estado, com invasão à sede dos três poderes. Se fosse algo contra o governo do presidente Lula, era legítimo. Eu quero reclamar da educação, da saúde. Isso faz parte da democracia. Mas foi uma ocupação à sede dos três poderes e, para mim, isso tem um nome claro, que é a tentativa de golpe de Estado. Graças a Deus foi frustrada. E as instituições têm que dar a sua resposta para apurar responsabilidades, saber quem participou de que forma e, principalmente, para evitar que fatos como esse se repitam. Então, é tanto o direito à verdade, mas também o direito à memória para garantir um nosso futuro. Então, mexer com a democracia no Brasil tem que ser crime, tem que ser prioridade esse combate, e assim a CPI tem feito e tem ajudado. Como a CPI é uma investigação política e uma investigação pública, ela reaquece muita coisa, ela pauta o assunto na ordem do dia da sociedade, da imprensa. Então, eu tenho certeza que a CPI teve um papel decisivo no rumo das investigações que agora nós estamos percebendo. Mas o senhor não me respondeu sobre a cariação. O senhor não me respondeu. Não respondi, eu disse que é necessário. Só não sei informar se haverá sessão deliberativa. Hoje tem a oitiva de duas pessoas, que é a soldada Marcelo e também a Marília, que foi secretária de Junta de Segurança. Só que a Marília tem um habeas corpus do ministro Nunes e talvez ela não compareça à reunião. Então, é necessária essa cariação? Sim. Ela vai ser votada hoje. Não consigo ter essa afirmação. O deputado, tem também uma questão aí, depois da homologação do acordo de delação do Mauro Cid, ficaram discutindo se valeria a pena ou não levar Mauro Cid à CPI, já que ele tem que ficar em silêncio. O que o senhor defende? Ele tem que ou não voltar à CPI? Foi uma estratégia de defesa dele ficar em silêncio, e isso está amparado pela Constituição e eu defendo a Constituição. Agora pode ser que a estratégia de defesa dele foi outra, foi fazer a delação premiada, fazer a colaboração. E a delação tem um pressuposto, você tem que entregar alguém acima, você tem que informar algum fato desconhecido. Confirmando se ele fez mesmo a colaboração e se ela foi aceita pelo Supremo Tribunal Federal, até aqui eu só tive informação pela imprensa, eu não tive acesso, de fato, aos autos da delação premiada, pode ser que ele mudou a estratégia de defesa dele. Se ele mudou a estratégia de defesa, se ele agora quer contribuir com a investigação, é indispensável a oitiva dele na CPMI novamente. Olha, deputado, a delação é um meio para obtenção de prova, né? E, evidentemente, dessa delação, vão surgir operações de busca e apreensão, diligências que a Polícia Federal vai determinar. E o êxito dessa apuração, dessa investigação, está condicionado ao sigilo. Não é meio primário convocar um personagem que assinou um acordo de delação para um palco público de CPI, sabendo que ele está comprometido com o sigilo. Ele tem esse compromisso com o Supremo, que avalizou lá, o ministro Alexandre de Moraes, e com a Polícia Federal. Se ele entrega na CPI, ele compromete a investigação. Não é contraproducente, não é desperdício de tempo? Não, é por isso que eu informei que eu ainda não tive acesso aos autos da delação. Ela estando em sigilo, naturalmente, nem o Supremo Tribunal Federal não compartilha essas informações com a CPMI. Mas, levantando o sigilo, mudando a estratégia de defesa, ele encerrando a sua colaboração lá, ele pode sim auxiliar a gente na CPI. Uma coisa que desde o início eu tenho lutado, para não permitir que a CPI fosse usada para constranger o Supremo, para a CPI fosse usada para constranger as investigações em andamento. Eu posso assegurar ao senhor, deputado, que foi assinado, foi avalizado o pedido de colaboração, e posso assegurar, porque houve decisão agora do ministro Alexandre de Moraes, que negou até aos advogados do Bolsonaro acesso a depoimentos do Mauro Cid. Então, só para entender o seu ponto de vista, se o acordo de delação está protegido pelo sigilo, aí o senhor acha que é desnecessário que ele vá à CPI? Perfeito. É desnecessário neste momento. Mais à frente, avançando a investigação, tirando uma parte do sigilo, se a CPI ainda não tiver encerrado, aí sim vale a pena ouvi-lo.
A CPI tem como objetivo auxiliar as investigações, é fazer uma investigação à parte, mas prejudicar aquela já em andamento do Supremo Tribunal Federal, tu falaste bem, seria contraproducente. Então, em regra, eu sou a favor que ele retorne, desde que não atrapalhe a investigação em curso. Olha, a gente recebeu aqui informações a respeito da acariação entre Walter Delgatti e a Carla Zambelli. Parece que vai ser colocado realmente em votação. A assessoria de comunicação do Rogério Correia, que foi o que apresentou justamente o pedido, né, confirma que vai colocar em votação, já tem acordo para isso, e parece que existe uma base para que realmente isso seja aprovado. Então, essa cariação é bem possível que venha a acontecer. Há, no entanto, deputado, algumas críticas por parte até de apoiadores aí de Bolsonaro, de que isso foge das questões relacionadas à própria CPI, né? E o fato também de Zambelli ser deputada, como é que o senhor analisa a importância dessa acariação? Volto a lhe perguntar sobre isso. E aonde vocês querem chegar com essas informações aí e esse confronto? Porque quando o Walter Delgatti prestou depoimento lá na CPI, o senhor, inclusive, foi um deles, ficou muito impressionado com o depoimento dele. No entanto, ele não tem provas, né? Ele disse que não tem provas. Tudo o que ele disse é negado por própria Carla Zambelli, pelo próprio Bolsonaro, né? Como é que vai ser essa acariação? O que ela pode trazer de informação importante? Olha, em relação à participação de uma deputada em dado momento ser investigada de alguma forma, o Supremo Tribunal Federal é pacífico no entendimento de que pode. Tem precedentes até mesmo de presidentes de CPI sendo investigados Brasil afora. Então não há nenhum óbice de uma eventual convocação de um parlamentar, de um senador, nesse âmbito da CPMI. Em relação ao Walter Delgatti, há uma discussão de duas teses. Uma tese que diz que o ato do dia 8 de janeiro foi isolado, e outra tese que diz que foi uma tentativa de golpe de Estado que teve várias tentativas, várias etapas. Eu me filio a essa segunda corrente. O depoimento do Walter Delgatti, ele disse claramente que esteve no Palácio da Alvorada, reunindo com o presidente Bolsonaro e informou o assunto. Depois ele disse que foi até o Ministério da Defesa. Quando a gente afirma não tem prova, é algo relativo. Porque, ao meu modo de ver, esses elementos probatórios de que ele, de fato, esteve no Palácio da Alvorada no dia 10 de agosto, chegando lá às 6h58 da manhã e saindo 8h10, estão no fato. Isso aconteceu. Então, que ele foi no Palácio da Alvorada, ele foi. Que ele saiu de lá para o Ministério da Defesa e ele teve 5 reuniões no Ministério da Defesa, é um fato. A gente comprovou isso, por exemplo, pegando o histórico de visita dentro do Ministério da Defesa e com fotos divulgadas pela imprensa do hacker chegando até o Palácio da Alvorada. O que me assustou foi a agenda do presidente da República, no dia 10 de agosto, no auge da eleição, receber um hacker, um estelionatário, alguém que estava sendo investigado, está sendo processado. No dia 10 de agosto, o mínimo que se espera é que um candidato esteja doido atrás de voto, correndo na luta, porque tu está no auge da campanha. Sendo presidente da República, ele ainda tem que dividir as atividades de presidente e as atividades de candidato. Mas o ex-presidente, não. Ao meu ver, ele já tinha algum indicativo da derrota eleitoral e estava pensando em algum meio para conturbar a eleição. Tentou invadir a urna, e aí a palavra do hacker, que só poderia ser contradito num depoimento da Carla Zambelli, por isso a necessidade da cariação, ou do próprio Jair Bolsonaro. Eu particularmente entendo que nesse momento, politicamente, não seria boa a oitiva do Jair Bolsonaro, ele está inelegível, ele já está fora da próxima eleição, tudo que ele quer seria um palanque, seria um palco, seria uma tribuna. Por mim, a gente evitava de falar no Bolsonaro para ver se ele caía no esquecimento e ficasse numa página da história brasileira, uma página triste, é certo. E eu prefiro olhar para frente. Acho que a saída do Bolsonaro da cena pode ajudar até a direita. Acho que o Bolsonaro prejudicou até a direita brasileira. Eu torço que a direita apresente nomes melhores, quadros de fato, que há alguns bons quadros na direita, mas o Bolsonaro, para mim, era a negação até da política.